Olá, meninas do cafezinho da tarde. Bem-vindas aqui a mais um dos nossos podcasts no Momentos Preciosos. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vinda. Se você já está acostumada a escutar os nossos podcasts, também seja bem-vinda. Estamos aqui no mês de dezembro e eu estou tendo a oportunidade de passar, graças a Deus, um mês maravilhoso com a minha família. E nesse mês nós tivemos, a reunião das mães aqui da Coap, onde nós fazemos a nossa leitura, onde nós compartilhamos, sobre as coisas que nós aprendemos naquele mês, no capítulo que nós lemos do livro Educating the Wholehearted Child, de Clay Clarkson e Sally Clarkson, que é o livro Educando Seus Filhos de Todo o Coração, de Clay Clarkson e Sally Clarkson. No capítulo 4, que é o capítulo que eu vou estar narrando para vocês hoje, ela fala sobre discipulado de filhos, e estar moldando o coração dos filhos. E é isso que eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho hoje sobre o que a gente falou. Na nossa reunião da cooperativa, das mães, a gente chama de Clube do Livro, Book Club. A gente conversou sobre os nossos testemunhos, como nós nos tornamos cristãs. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre mim, para você que não conhece, a minha história. Eu me converti aos 12 anos. Até os 12 anos eu não tinha nenhuma consciência que Deus me amava. E com 12 anos eu fui para um acampamento batista, que o meu sogro era o diretor. E nesse acampamento eu lembro aprendendo pela primeira vez que Deus se importava comigo. Na minha cabecinha de criança, Deus ele estava lá longe, só julgando o mundo. Ele não tinha um desejo de ter relacionamento com as pessoas. E a partir dos meus 12 anos foi que eu compreendi isso. Só que o meu amor por Deus, ele não veio de uma vez. Como muitas pessoas se convertem, vão na frente da igreja, levantam a mão, tem aquela coisa toda, Não foi uma coisa emocional assim. Foi mais um amor que veio lentamente. Quando eu percebi, eu tinha uma completa convicção no amor de Deus, na minha necessidade de confessar os meus pecados, pedir perdão, ser perdoada e ter a convicção de que a minha salvação estava garantida no poderoso sangue de Jesus. Então, depois disso, foram 15 anos de amadurecimento da minha fé, E depois desses 15 anos foi quando eu comecei a ver um pouco dos frutos que Deus ele pôde estar transformando o meu lar, através do meu testemunho, através da minha diligência de buscar a palavra de Deus, de estudar, de não virar as costas para Deus, mas de estar continuamente buscando um relacionamento sincero com Deus. Isso não significa que eu não peco, eu peco todos os dias, mas eu me arrependo e tento não fazê-lo novamente, tento estar sendo sincera com o Senhor, nas minhas limitações, nas minhas falhas. Isso é ser cristão. É você estar continuamente buscando uma vida de integridade no Senhor. E esse capítulo 4, ele fala sobre isso. Primeiramente, ele coloca, seguindo você como você segue a Jesus. Ele fala que nós devemos estar permitindo que o Espírito Santo esteja agindo nas nossas vidas como pais. E que o que nós cremos primeiramente como pais possa influenciar nossos filhos. Se você não tem uma convicção de fé, você não vai poder ensinar essa convicção de fé para o seu filho. Se você não tem uma vida de devocional, uma vida de louvor, uma vida de tentar buscar agradar a Deus, você não vai conseguir ensinar isso ao seu filho. Porque o ensino, gente, ele é modelamento. Você não tem como ensinar um molde, fazer um molde no teu filho, se o teu molde não é o mesmo. Aí ele fala que você está levando aí os teus filhos, pastoreando o teu filho, está moldando o coração dele para que ele tenha um desejo de buscar a Deus e aprender mais do Senhor. E vocês juntos aprenderem do Senhor. Outra coisa que ela fala aqui, ela coloca que o ato de ser um pai, ser uma mãe, ela fala que esse discipulado é um processo de aprender junto a agradar a Deus e é um processo de influência de relacionamentos pessoais. Então, você não tem como você ensinar um discipulado para o teu filho isolado. Você precisa ter
relacionamentos pessoais com outras pessoas, né? Daí ele vai começar, nessa segunda parte, a falar sobre direção e na verdade, são diferentes aspectos dentro do... acho que o Thomas acordou, só um segundo, gente. Então, gente, os aspectos são os seguintes: direção, correção e proteção. Dentro desses aspectos, eles têm pequenas características que são através desses 3 pilares que você faz o discipulado na sua casa. Vamos falar primeiro sobre direção, né? Direcionando o teu filho. É dar a ele um conhecimento do caminho que ele deve ir. Mas ele precisa, todo direcionamento vai precisar de 4 bases: simpatia, encorajamento, amor e instrução. É assim que você direciona. Direcionar com simpatia é o contrário de uma pessoa que é muito rígida. E esse é um dos problemas que eu tenho, né, com a rigidez. A gente tem que ser maleável com a forma como a gente ensina as crianças. Ter um conhecimento, a gente afirmar, né, ser uma pessoa direta ali, ser uma pessoa séria, mas ao mesmo tempo compreender que a criança é um ser em si. Ela não é um produto ali de uma fábrica que vai sair tudo igualzinho, né? A criança, ela é um ser individual e a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter o conhecimento de compreender os problemas que a criança está passando e a capacidade dele de entender a sua realidade ao seu redor, né? O outro ponto é encorajamento ao invés de culpa. É a gente ter a compreensão que a criança, ela precisa de uma afirmação, ela precisa de uma motivação, mas que a gente não pode culpar a criança, né? A criança não pode se sentir culpada, ela precisa se responsabilizar pelas suas ações nessa questão do direcionamento, mas a gente precisa motivá-la. Eu passei por uma situação com o Thomas, que ele estava passando a fase dos terríveis 2 e 3, né? E nessa fase ele estava muito agitado. E eu através de um livro, também de Sally, que é chamado Diferente, eu pude compreender amar a individualidade dele. E através deste processo, eu pude encorajá-lo ao invés de reprimi-lo. Vou dar um exemplo. Quando eu dizia para ele, né, não faça isso, ou até repreendia, corrigir, como é uma das partes que a gente vai falar também sobre a questão do discipulado. Hoje, eu já não faço mais isso direto. Por quê? Porque ele explode, ele é uma criança explosiva, é a personalidade. Então, valia muito mais a pena sentá-lo e acalmá-lo no cantinho do castigo, né, para ele ficar sentado 1 minuto por cada ano de vida, e depois conversar com ele. E dizer para ele antes, e encorajá-lo, que é essa parte do encorajamento, dizer: filho, obedece a mamãe, você tá ficando forte como um homem forte de Deus. Você vai estar usando tua força para agradar a Deus. E cada vez que você obedece a mamãe, você fica mais forte. Igual quando você come, você fica mais forte. Então, vamos obedecer a mamãe. Vamos ficar um homem bem forte de Deus para poder cuidar da mamãe, poder cuidar. Então, instigar na criança e encorajar esse desejo de obedecer a Deus, para que ele possa poder se fortificar, né, como um músculo, em estar mais forte e mais capaz de poder agradar a Deus. Esse potencial que as mães têm o poder de ver nos filhos, e elas são eu acredito que mais têm esse poder, porque são as que mais conhecem o filho, né? É um poder maravilhoso, porque nós mães temos esse poder de poder estar encorajando os filhos de uma forma que ninguém mais tem, né? Como eu falei, nós podemos enxergar a personalidade do filho, e eu acredito que é uma oportunidade única para nós mães, para sermos essa melhor fonte de encorajamento na direção do caminho que a criança deve ir. A outra em direção é a questão de amar ao invés de negligenciar. É dar à criança uma razão pela qual ela vai seguir aquele caminho.
Sally fala, um dos podcasts que eu ouvi dela, que ela falava que o filho dela dizia pra ela: ô mamãe, quando você tá comigo, quando você me ama e me abraça, me dá vontade de que eu te obedeça. E é mais ou menos isso, é a gente instigar na criança um desejo em obedecer, né? Um desejo, um porquê dela tá fazendo aquilo de uma forma amável, né? Eu vou ler para vocês uma pequena citação de um livro de Andrew Murray, A Criança por Cristo, As Crianças para Cristo, que é um livro que eu tô lendo pessoalmente, que tem sido assim incrível para mim. Mas ela fala assim: não apenas de forma natural, de instinto natural, mas com amor como principal agente de ação, devemos procurar em oração e com cuidado cultivar em tudo a vida na vida da nossa família. Então, nós temos que o amor seja o elemento principal de ação na vida da nossa família. Nós devemos estar intencionalmente buscando não negligenciar nossos filhos nesse ponto. Estar sempre derramando amor em tudo que a gente pode. Eu não estou dizendo que você tem que ser aquela pessoa mais melosa possível, mas intencionalmente, o beijo do bom dia, o abraço do bom dia, o aconchego do bom dia, o beijo do boa noite, a oração, o abraço, dizer que ama, dizer que cuida, dizer que se importa. Isso é muito importante no relacionamento de mães e filhos, de pais e filhos. E é uma base importante da obediência, do discipulado, porque se seu filho sabe que você ama, ele sabe que você vai buscar o que é melhor para ele. Gente, eu vou falar para vocês algumas referências agora, até o ponto onde eu estou. Lucas 6:40, Provérbios 4:10-12, 18-19 e 25-27, Provérbios 3:5-6, Provérbios 20:11, Romanos 15:4, Hebreus 10:24-25 e agora 2 Timóteo 3:16-17, que é liderando com instrução, né? Que é o contrário de informação. É a instrução bíblica, é a divina revelação que lidera a pessoa para uma transformação pessoal. Não é apenas uma informação, gente. É aquela palavra de Deus que vai gerar uma transformação na vida da criança. Isso também é necessário para o discipulado. Agora vamos para a parte de correção, né? Que é trazer a criança de volta para o caminho certo. Correção, ela tem que ser feita com graça, com gentileza e com amor, né? Correção é quando a criança já está fora do caminho e você traz ela de volta para o caminho. A direção é quando você está tentando mantê-la no caminho. A correção é quando ela sai desse caminho e você tem que trazê-la de volta. A gente tem que ser sensível à personalidade da criança, como eu falei, à idade da criança e à circunstância da situação que aconteceu. Eu vou ler para vocês aqui algumas referências. Efésios 6:1-3, que fala da questão da honra, né, do pai e da mãe. Colossenses 3:20-21, que fala que os filhos devem obedecer os seus pais, porque é o certo no Senhor. João 14:15, que fala que a obediência é a forma como eles mostram amor. E a gente tem que ter esse zelo para estar ensinando para a criança que a obediência é o que Deus espera dele, né? Correção expressa a graça de Deus em poder alcançar o coração da criança. A correção, ela serve para isso, é para a criança entenda que Deus se importa que ela está agindo errado e que ela deve obedecer ao Senhor. A correção, gente, ela é uma forma da gente ensinar a criança a obedecer a Deus. Porque tudo que a gente faz nessa vida, que a gente faz de errado, tem consequência, né? Se eu decido não cuidar de mim naquele dia, há consequências naturais da minha ação. Eu vou ficar doente porque eu não estou me alimentando bem. Se eu tenho outras pessoas responsáveis, como meus filhos, se eu decidir não alimentar meus filhos, eles vão ficar doentes. Então, existem consequências naturais das nossas ações. Mas também existem consequências que são colocadas por causa da ação, que não são naturais. Que é daí onde vem a questão da correção, né? Nosso trabalho como pais é encher o coração dos nossos filhos de
tudo que é de melhor e que a gente possa utilizar esse que há de melhor para o treinamento deles. A correção, ela vai ter alguns alicerces. Deixa eu abrir aqui para eu pegar todos para vocês aqui, só um segundo. Pronto, vamos lá. Treinando com a disciplina espiritual, treinando com a disciplina verbal, treinando com a disciplina de ação, né, de comportamento, e treinando com a disciplina física. Vamos começar com a disciplina espiritual. Primeiro lugar, que a gente compreenda que é a graça de Deus que é o agente de mudança, né? A gente pode ensinar, a gente pode corrigir, mas é a palavra de Deus que vai mudar o coração da criança. A gente tem que entender que todo o processo, né? O processo de confessar, 1 João 1:9, o de se submeter, que é Romanos 6:12-14, o de ler, né, a palavra de Deus todo dia diligentemente, Hebreus 4:12-13, orar, Efésios 6:18-20, ter comunhão, Hebreus 10:23-25, e confiar, Filipenses 4:4-7, ele vem através de um guia espiritual que nós devemos ser através dos nossos filhos, né? Esse processo, ele é ensinado, ele é treinado com a criança. A criança pecou, pronto, vamos confessar a Deus, vamos nos submeter, ler as escrituras. Os pais leem as escrituras, os filhos veem os pais lendo as escrituras e, consequentemente, eles vão querer ler as escrituras. Orar, família orando junta, comunhão, os pais levando os filhos para todos os eventos, né, que eles ali fazem, sendo dentro do templo ou fora do templo, mas que os irmãos estejam unidos em comunhão. E confiança, né? A gente, como pais, estar modelando essa confiança aos nossos filhos de que Deus, ele é o agente principal no nosso lar. Deus, ele permite situações, ele faz situações acontecerem, ele proporciona, ele providencia. Então, que nós dependemos inteiramente da bondade e da graça do Senhor. Então, isso tudo, ele é o agente principal, essa graça na disciplina, no treinamento de disciplina. E nós, como pais, nós não temos como ser pais cristãos sem estarmos dependentes dessa graça. A gente não pode estar culpando, né, a criança, dizer, você não vai fazer isso, então isso... Não é assim. A criança, ela vai aprender pelo modelo, gente, não é pela acusação. A gente sabe que quem é o acusador é o inimigo. Então, o dever dos pais não é acusar a criança de pecado em si, é direcionar, é treinar e dizer, a partir do momento que ele pecou, que o pai percebe um pecado, guiar essa criança ao que é o correto de se fazer quando a gente peca como cristão. Treinar com disciplina verbal. Afirmar à criança que nós, né, como pais, somos as autoridades físicas aqui na terra da criança, e que Deus é a nossa autoridade. Então, nós, pais, também estamos embaixo de autoridade. Hebreus 4:12-13, 2 Timóteo 3:14-17, são referências em Mateus 20:25-28, são referências que falam, né, sobre essa questão de que a palavra de Deus, ela é de forma sobrenatural, ela tem esse poder de dividir, né, a alma e o espírito. Então, ela e nos equipa para toda boa obra. Ela tem o poder de treinar e nos equipar para toda boa obra. Algumas referências sobre disciplina, né? 1 Coríntios 4:21, que fala que a gente deve disciplinar com amor e um espírito de bondade, né, de gentileza. Gálatas 6:1 também fala do espírito de gentileza. Romanos 2:4 também fala do espírito da bondade de Deus, que nos lidera com bondade. Mateus 11:29, que ele fala que ele é gentil e humilde de coração. 1 Tessalonicenses 2:7, que fala que aprova, né, que ele tem sido como uma mãe com cuidado carinhoso com seus filhos. E 2 Timóteo 2:24-25, que é gentil e que tem sido gentil no seu guiar. Gente, todas essas questões do verbal é justamente para que a gente tenha esse zelo,
de ser gentil no disciplinar a criança, né? No corrigir a criança. Porque eu entendo que eu sou, como eu já falei diversas vezes, não escondo isso de vocês, eu sou uma pessoa iracunda. E eu tenho esse zelo de pedir perdão para os meus filhos se eu me exceder e parar. Hoje eu aprendi a parar antes. Então, se eu vejo se uma situação ocorreu que eu preciso direcionar e eu não tenho estrutura emocional naquele momento, eu falo, olha, eu não tenho como lidar com isso agora, depois, quando eu me acalmar, a gente vai conversar. Porque eu não quero me exceder. Eu não quero pecar contra eles, ou contra Deus e contra eles. Então, eu faço as coisas desse jeito hoje. Eu aprendi a me equipar para que as coisas não aconteçam de forma indevida no meu lar. Então, eu tenho esse zelo, né? A gente tem que ter esse controle, a gente tem que passar esse fruto do Espírito, que o Espírito tem nos guiado, de poder ter um domínio próprio. E isso também está na disciplina, a gente vai falar de disciplina física já, mas vai estar também na disciplina física, que a gente tem que ter esse zelo, né? Pronto. Terceiro ponto, treinando a disciplina comportamental. Ensinar para os filhos que eles são totalmente responsáveis pelas suas próprias escolhas, né? E que a obediência ela é mais atrativa do que a desobediência. Hebreus 12:11, a gente pode ler essa referência, que é aquela que fala que nenhuma disciplina, no momento, ela é agradável, né? Mas depois ela vai ter um fruto de paz e de retidão. Então, a gente tem que ter esse zelo, que tudo tem as consequências naturais e tem as consequências lógicas das coisas que vão acontecer. A gente permitir que os filhos passem por essas consequências para que eles aprendam, né? Com essas próprias consequências. E a disciplina comportamental é essencial para que a criança controle os seus impulsos, os seus desejos, que eles não devem dominá-la, né? Então, ela deve compreender, se ela for bater nos coleguinhas, os coleguinhas não vão querer mais brincar com ela. E por último, aqui na parte da correção, a gente tem a correção disciplina física. Clarkson, ela é bem clara quando ela diz que no início ela cria que a correção física era também para crianças pequenas. E depois ela começou a entender e ela chegou a um conhecimento, uma interpretação que não era. Eu vou falar a minha interpretação. Eu acredito que sim, dependendo da criança, dependendo da situação, a disciplina física é necessária. Mas cabe à mãe e o pai um autocontrole para que a criança compreenda que aquele limite que ela passou, ele traga a criança de volta à graça de Deus. Então, a disciplina, ela não é apenas uma punição. Ela passa a ser um agente restaurador da comunhão. Então, quando você tem uma disciplina física, quando você tem essa disciplina com o filho, você precisa, como é o nome dele? Do Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp, ele fala, né? Você precisa ter esse agente de restauração depois da disciplina, para que a criança compreenda que ela é amada, ela é respeitada, mas que, como pais, nós devemos ensinar o caminho que é correto. E o agente da obediência é que a criança compreenda que ela deve obedecer a Deus e que os pais devem obedecer a Deus e que todos nós estamos diante de Deus aprendendo a obedecer. Para que um dia, quando ela for... como colocar assim, chegar à razão, à idade do conhecimento, ela possa entender o que é obediência, porque ela não vai ter como obedecer a Deus se ela nem sabe o que é obediência, se ela não foi treinada a obedecer. E obedecer, ela tem 3 pontos que ele fala no livro. Ele fala da obediência right away, all the way and with all your heart. Então, a criança tem que obedecer logo que você fala, imediatamente. Tem que obedecer tudo que você falar. Você falou, vamos dizer, limpe esses brinquedos, né? Guarde esses brinquedos. Ela vai ter que limpar todos. Por quê? Porque ela tem que obedecer tudo que você mandou e com todo o coração. Então, sem lamento e sem reclamação.
Então, isso é que é a obediência. Para que um dia, no futuro, quando ela estiver obedecendo a Deus em um relacionamento pessoal com Ele, ela possa obedecer a Deus. Quando ela compreende o que é a vontade de Deus. Logo, ela possa obedecer a Deus quando ela compreende o que é a vontade de Deus. De toda a forma como Deus manda. Sem ser pela metade, como fez... como é o nome dele? Como fez o rei Saul, né? Que ele foi lá e ele pegou as ofertas. E ele pegou essas ofertas e não fez da forma como Deus pediu. E obedeceu de todo o coração, como fez Davi. Davi obedeceu de todo o coração o que Deus mandou. Então, essa é a parte da disciplina física. E por último, é a questão da proteção. Pronto, gente. Por último, aqui ela fala da questão da proteção, que é a ideia de você manter os filhos seguros no caminho. Então, a primeiro lugar é você dizer onde é o caminho, que é a direção, né? O segundo lugar é, se a criança sai dessa direção, você trazer a criança de volta a linha da graça, vamos colocar assim, que é esse caminho. E em terceiro lugar é mantê-los ali, nesse caminho. E o que é que eu vou fazer para mantê-los nesse caminho? Para mantê-los seguros, Deus quer que a gente proteja os nossos filhos. Proteja sua pureza, proteja a questão do discernimento, né? E a sensitividade ao pecado. A diligência é o preço que a gente tem que pagar como pai. A gente tem que estar sempre alerta. Alerta com quem ele fala, a como ele fala. E todos esses relacionamentos fora do lar e dentro do lar, nós temos que estar de olhos e corações abertos para o que os nossos filhos falam, né? Para o que os nossos filhos compartilham. Se a gente tem um relacionamento saudável com os filhos, eles vão querer nos contar tudo. Por quê? Porque nós os amamos e nós os aceitamos como eles são. E nós vamos guiá-los para o caminho que é certo. Outra coisa importante é que a gente guie os filhos no caminho certo, mas que a gente não os atemorize, né? A gente não faça com que eles tenham medo do mundo, mas com que eles possam ser luz para o mundo. A gente vai estar treinando aos nossos filhos que esse caminho que a gente está ensinando eles a permanecer é um caminho bom, agradável, que é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Então, a gente mantendo nossos filhos nesse caminho, eles vão poder estar no futuro, quando nós não estivermos mais lá, sabendo que caminho eles devem ir. Então, eu acho que essa é a função primordial dos pais, a gente ter esse zelo. E não é dizer que se eles botarem o pé para fora, que é... Eu vi uma vez uma charge tão interessante, era assim, tinha uma pessoa e tinha uma cerquinha, e do outro lado era um despenhadeiro, vocês estão entendendo o que eu quero falar. Desfiladeiro, é isso, um desfiladeiro, atrás. E se a pessoa passasse daquela cerquinha, a pessoa caía e morria, né? E uma pessoa pulou, aí o outro gritou, não é uma cerca, é em inglês se chama guardrail. É uma cerca de proteção. Então, era mais ou menos isso. Então, é isso que nós fazemos com os nossos filhos. Essas cerquinhas que a gente bota para que eles não caminhem fora, não é porque a gente quer que eles fiquem presos aqui. É que a gente não quer que eles caiam nos desfiladeiros da vida que estão do outro lado. E a gente precisa mostrar com clareza o que está do outro lado como pais, para que eles possam escolher estar dentro. Outra coisa é a gente ter a consciência de que nós devemos ter o zelo do que a gente vai estar escolhendo para os nossos filhos, né? Esse proteção, ela coloca aqui 3 pontos na proteção. Proteção contra apetites não saudáveis, proteção contra guardando de relacionamentos não sábios, né? E guardando contra mídia que não é de Deus. Então, começando nos apetites não sábios, a gente tem que trabalhar muito para que a gente possa mostrar para os nossos filhos o que é que está definindo essas linhas que eu até falei, né? Essas cerquinhas na nossa vida. Que a gente mostra que essa cerca, né? O pecado, ele tá bem à frente dessa cerca, mas que essa cerca tá ali para guiar. Não é que a palavra de Deus fala que essa cerca tem que estar ali, é que nós, como os pais, estamos zelando pelo bem-estar deles.
A palavra de Deus fala em Filipenses 4:8 que tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, é nisso que a gente deve estar pensando. E a gente tem que trazer essa paz para o nosso lar, de estar trazendo com que o nosso lar seja um oásis aqui na terra, né? Provérbios 4:23 fala sobre a gente guardar o nosso coração. Mateus 6:21 fala que onde o nosso tesouro estará, ali estará também o nosso coração. E Mateus 6:33 fala, né, que em primeiro lugar vamos buscar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Filipenses, quando ele fala, né, esses Filipenses 4:8, ele fala que no final a paz de Deus estará com você. Então não tem mais nada que a gente queira mais saudável para o nosso lado que a paz de Deus estar com a gente. Proteção contra relacionamentos não saudáveis. Karina, o que seriam esses relacionamentos não saudáveis? Então, em primeiro lugar, tolos, né? O que é um tolo? A gente não deve deixar nossos filhos de forma sem supervisão com pessoas que realmente não têm discernimento, pessoas que não têm um conhecimento até da palavra de Deus, da forma como nós acreditamos. 2, incrédulos, né? A gente tem que ter muito zelo de deixar nossos filhos. Aí, essa primeira de tolos é Provérbios 13:20, que fala que aquele que está na companhia do tolo sofre perigo. Então, a gente tem que ter esse zelo. Descrente, 2 Coríntios 6:14, fala que a gente tem que ter um zelo de deixar nossos filhos, né? Com cuidado, com essa questão emocional e espiritual, em eles estarem no mesmo lado a lado, né? Isso eu não tô falando que a gente vai estar parando nossos filhos de estarem trazendo Cristo para as outras crianças, mas quando o nosso filho estiver treinado naquilo, os nossos filhos vão poder estar abençoando essas pessoas e vamos poder estar. Eu tenho famílias, né, amigos meus íntimos, de pessoas que não são da mesma igreja ou do mesmo credo que eu amo de paixão, e são pessoas assim que eu estou ali ao lado deles, até o momento que eles permitam que eu esteja, para abençoar a vida deles, para poder estar cuidando, zelando, ouvindo, dando o ombro. E os meus filhos veem isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o zelo, o que é que está sendo ensinado para os meus filhos, né? Tem que passar pelo meu filtro. E como mães intencionais, isso é muito essencial. Então, assim, os meus filhos, eles podem ter amizades, mas é o tipo da coisa que é sempre com a supervisão da mãe. Isso eu tô falando, gente, de relacionamento sem supervisão. Eu não tô falando de relacionamentos supervisionados, entendeu? São relacionamentos que estão debaixo da supervisão dos pais. Isso daqui esse terceiro ponto realmente não tem como você fazer. Esse não é até supervisionado ou não supervisionado. É um relacionamento com pessoas imorais, né? Pessoas de fala índole, pessoas que não têm uma pureza. Então, a gente não pode estar perto dessas pessoas, porque a gente vai corromper os nossos filhos. Então, 1 Coríntios 15:33 fala sobre isso. E falsos professores, né? Professores que não estão ali debaixo da autoridade de Cristo. E esses a gente tem que correr deles, né? 2 Timóteo 2:16-19. Então, esses dois últimos, os imorais e os falsos professores, eu diria pra gente não ter contato. Agora, os incrédulos e os tolos, a gente pode ser luz para essas pessoas de uma forma saudável, de uma forma que os pais estejam sempre monitorando os relacionamentos. Então, eu diria supervisionado, esses dois primeiros. Mas esses dois últimos, eu aqui no meu lar, a gente realmente não tem como, né? Proteção contra mídia que não seja de Deus. Aqui, alguns referências. 2 Coríntios 6:14. Salmo 101:2-3, que fala sobre que eu não terei nada com o mal, né? Nenhum relacionamento com o mal. Filipenses 4:8, que é o mesmo que a gente leu quase agora. E Efésios 5:8-14. E quais são, Karina, essas mídias? Televisão, streaming, né? De todo tipo de vídeo, filmes, música, material impresso. Nós temos que ter o zelo de poder estar filtrando essas coisas e explicando essas coisas para os nossos filhos. Então, não deixar o filho, né, assistindo YouTube, assistindo materiais, né, seja qual for, de informação
sem estar passando antes pelo crivo. Eu aqui em casa não deixo o YouTube ligado sem eu estar perto dos meus filhos. A não ser que seja um filme que eu já assisti ou alguma coisa que eu já assisti, que eu já tem sido filtrado. Porque tem coisas ali que você não sabe o que foi colocado. Eu já tive vídeos aqui assistindo com a minha filha, ela bebê, e o áudio permanecia o mesmo e as imagens tinham sido manipuladas. Então, assim, a gente tem que ter muito zelo pro que os nossos filhos estão assistindo e como eles estão assistindo, o que é que eles estão ouvindo. Karina, isso não é superproteção? Nós devemos sim, irmã, sermos superprotetoras. Porque disso vai depender a vida espiritual dos nossos filhos. E o tolo, ele não compreende as consequências das ações nesse sentido. Então, só um cristão mesmo que ele vai ter a consciência de que consequências essas ações vão ter, né? Consequências espirituais. Porque o tolo, ele tá cego espiritualmente. Mas o cristão não. O cristão, ele consegue enxergar através dos olhos, né? Da luz de Cristo. Então, a gente tem que ter esse zelo, sim. E colocando, né, o pé dos nossos filhos no caminho da vida. Provérbios 1:7, Malaquias 4:6 falam justamente sobre isso, que o discipulado, né, dos nossos filhos é uma das principais coisas no ensino de educação domiciliar no lar. Então, muitas vezes as pessoas falam, você escolhe o ensino domiciliar porque você quer ensinar seu filho religião. Não, não é para ensinar religião, é para ensinar modo de vida. E a forma como nós cremos na Bíblia define o nosso modo de vida. Então, não tem como separar uma coisa da outra. A criança, ela não é feita de pedaços. Ela não é como uma laranja que tem gominhos, que você tem como tirar um gominho do outro, sem prejudicar o outro lado. Ela é como uma maçã, que se você cortar um pedaço, você cortou um pedaço e pronto. Então, a criança é um ser todo, criado à imagem de Deus. Então, esse relacionamento com Deus, essa apresentação de Deus para a criança, ela é essencial para que a semente, gente, seja plantada e ela cresça de forma saudável no coração da criança. Mateus 28:19 fala, fazer discípulos, né? E o nosso lar, ele é esse solo. É onde eu estou 99% da minha semana. Então, é para os meus filhos que eu vou estar testemunhando todos os dias, né? Ao sentar, ao acordar, ao levantar. E a nossa vida é moldada para que a nossa fé seja transmitida de uma forma saudável aos nossos filhos. É pela forma como a gente vive. Então, assim, eu não vou botar para o meu filho assistir uma coisa e eu assistir outra coisa. Se não é apropriado para o meu filho, também não é apropriado para mim. Lógico, existem coisas que são filtradas, né? Como adulto, coisa para adulto que não é para criança. Eu não tô falando disso, mas eu tô falando da questão da pureza, né? Eu já deixei de assistir muita coisa que eu comecei a assistir porque eu vi que aquilo não tava me fazendo bem. Então, assim, a gente tem que ter o discernimento espiritual de poder também para nós, como pais, estarmos fazendo essa linha, essas cercas, né, que estão nos guiando no caminho certo. Os pequenos são nossas ovelhinhas e nós somos os pastores. E nós temos que ter o zelo de levar as ovelhinhas de uma forma sábia, né, com cuidado, com zelo, com amor, com simpatia, com encorajamento, para que eles continuem caminhando no caminho certo. Então, pronto, meninas. Esse foi a narração do capítulo 4, moldando, né, o coração dos nossos filhos para viver para Deus. Eu espero que seja encorajador para a sua vida. Espero que essas referências tragam para você convicção de que você está tomando a escolha certa em discipular seus filhos, independentemente do homeschooling ou não, no seu lar, né? Não deixar isso para a igreja apenas, mas para que no seu lar você esteja moldando Cristo todos os dias, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.